Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos conversar sobre uma peça incrível de William Shakespeare, que é O Mercador de Veneza, que está aqui nesse box de comédias. Duas coisas interessantes a respeito dessa peça é a sua classificação como uma comédia, e a gente vai conversar sobre isso, e também um dos temas mais espinhosos que talvez Shakespeare tenha abordado nas suas histórias, que é o antissemitismo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, e vamos lá para a resenha de O Mercador de Veneza. Essa peça, ela foi escrita provavelmente entre 1596 e 1597. Nada na vida de Shakespeare é muito certo. Se você já assistiu a resenha de Macbeth, que foi a nossa peça do ano literário de agosto, vou deixar aqui nos cards para que você assista depois. E a gente vai conversar sobre O Mercador de Veneza, que foi a nossa leitura do ano literário em setembro. E já convido de antemão para que você participe conosco da leitura de Antônio e Cleópatra, que vai ser a nossa leitura de outubro. Olha só, o ano já está acabando, faltam mais 3 peças e o ano literário em homenagem a Shakespeare já vai se encerrar. Se você ainda quiser participar conosco, dá tempo. Eu vou deixar o link, o primeiro link que você vai encontrar aqui na descrição, vai ser então o link para a inscrição de Antônio e Cleópatra. Então, eu estava falando que essa peça foi escrita provavelmente entre 1596 e 1597, mas sabe-se com certeza que ela foi encenada, ou seja, publicada em 1600. O que é interessante a respeito de todo esse contexto em que O Mercador de Veneza foi publicado e também no contexto em que se passa a história da peça é o fato de a gente estar numa Europa renascentista. A gente está aqui no finalzinho do século XVI e é muito interessante que a gente entenda todo esse contexto para que a gente possa ver com mais profundidade tudo que é retratado nessa história. Uma das coisas que eu acho mais fantásticas na literatura é o fato de a gente ter um retrato de um determinado tempo, de um determinado ambiente, pelos olhos de uma pessoa que viveu aquele momento, que estava naquele ambiente. É muito diferente, por exemplo, de a gente ler um livro de história que conta essa mesma história sob outra perspectiva, a perspectiva de uma pessoa, não tirando o mérito do historiador, mas uma pessoa que está longe no tempo daquela situação, teve que recorrer a documentos, que teve que recorrer a fotos, registros e etc. É muito diferente de uma pessoa como o nosso autor aqui, que estava inserido não só no contexto, mas no tempo e no ambiente em que a história passa. Então, a gente vê a Veneza do século XVI, essa cidade italiana que era tão importante para o renascimento comercial daquela época, era uma cidade polo que atraía muitas pessoas, ela era um centro de distribuição de mercadorias que vinha do Oriente e ia para o Ocidente em toda a Europa. Essa necessidade, inclusive, de combater o monopólio das cidades italianas, Gênova e Veneza, foi o que levou, por exemplo, Portugal a sair pelo mar em busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Então, veja que Shakespeare vai colocar a sua história numa das cidades mais importantes da Itália renascentista, para que a gente possa sentir o burburinho dessa história. Outra peça que também se passa em Veneza é Otelo, mas Otelo, só o primeiro ato praticamente da peça se passa em Veneza, então a gente não consegue sentir tanto a sociedade veneziana como a gente vê aqui em O Mercador de Veneza, que 80% da peça se passa em Veneza e o restante se passa em Belmonte, que é uma cidadezinha ali bem perto, né, núcleo ali dessa mesma cidade, está no mesmo raio de atuação da sociedade veneziana. Então, a gente consegue entender toda essa dimensão característica do Renascimento aqui nessa peça, e isso é fantástico. Para quem gosta de história, é um prato cheio, né? Então, essa história vai tratar do mercador de Veneza, que é o Antônio. O Antônio é um homem que compra e vende mercadoria, ele tem uma frota bastante grande até,
de navios que está fazendo comércio aí pelo mundo. A gente sabe pela peça que o Antônio tem navios na Itália, tem navios na Inglaterra, tem navios nas Índias Orientais, que era como eles chamavam de lá, né? Tinha navios, inclusive, aqui no Novo Mundo, no México. Então, vejo que o Antônio tem aí braços comerciais em vários lugares. E o Antônio tem um grande amigo chamado Bassanio, pelo que a gente entende da peça, é um rapaz um pouco mais jovem, que é um cara que gostava de gastar dinheiro, gastou tanto dinheiro que perdeu toda a sua fortuna. E a gente encontra nas primeiras cenas dessa peça o Bassanio vindo pedir um empréstimo para o Antônio, porque ele queria fazer a corte a uma bela, rica e virtuosa moça de Belmonte, e ele não podia chegar lá com a mão na frente e a outra atrás, até porque era uma moça que estava sendo muito cortejada por príncipes, por duques, por pessoas bastante ricas, vários lords aí, e o Bassanio não podia chegar com nada para impressionar a moça, né? Então ele vai pedir um empréstimo ao Antônio. Isso era uma coisa recorrente do Bassanio, a gente vê pela fala do próprio Bassanio que ele já estava acostumado a pedir dinheiro ao Antônio, inclusive ele devia ao Antônio, mas isso não é um problema. Ele vai dizer que assim que ele resolver a vida dele, assim que ele conseguir casar com essa moça, como eu disse para vocês, bastante rica, uma herdeira rica, ele então ia pagar todas as dívidas dele que o Antônio não se preocupasse. E, né, o Antônio diz o seguinte: olha, por mim não há problema nenhum emprestar você, só que eu não tenho nenhum dinheiro no momento, porque todos os meus bens estão no mar. Então, o Antônio tinha empreendido toda a sua fortuna nessa última viagem que ele tinha enviado à sua frota. Só que ele diz o seguinte: olha, você pode ir a qualquer lugar de Veneza, empenhar o meu nome, ou seja, eu serei o seu fiador. Peça emprestado a alguém que eu, né, serei seu fiador, assino qualquer contrato sem nenhum problema, porque eu confio que você vai pagar. O Antônio era um homem muito crédulo, então. Então, o Bassanio vai procurar um famoso agiota de Veneza, um judeu chamado Shylock. O Shylock tinha uma grande rivalidade com o Antônio. A primeira situação que vai acontecer entre os dois é que o Antônio costumava pagar as dívidas das pessoas que pediam emprestado ao Shylock. O Shylock era agiota. O que o agiota faz? Ele empresta dinheiro, mas cobrando juros e juros altos. Depende se você atrasar a sua dívida, a multa que você vai pagar pelo atraso, às vezes, é maior do que a própria dívida. E o Antônio muitas vezes cobria a dívida das pessoas para que elas não precisassem pagar a multa. Então, o Shylock já tinha essa divergência com o Antônio. O que o Shylock fazia como profissão é o que a gente chama de usura também, que é emprestar dinheiro cobrando juros. E isso é uma coisa que, tanto naquela época como hoje em dia, são considerados pecados diante da Igreja Católica. Mas para os judeus, sem problema nenhum. Então, o primeiro conflito que vai haver além dessa divergência que existe entre eles por causa desse empréstimo, desse modo de ganhar dinheiro do Shylock, é o fato também de ele ser judeu. Então, o que vai acontecer é que, em muitos momentos dessa peça, o Shylock retoma vários xingamentos e ofensas que o Antônio fez contra ele, né? O fato de ele chamar ele de cão vil, de cuspir nele, de cuspir no manto dele de judeu. Então, tudo isso todas essas ofensas são coisas que o Shylock foi guardando e foi gerando esse ressentimento dentro dele. E aí, quando o Bassanio chega para o Shylock dizendo o seguinte: olha, eu estou precisando de 3.000 ducados e o meu fiador é o Antônio. Então, ele já fica assim: bom, ter que cobrar dinheiro ao Antônio, isso vai ser muito bom para que ele possa, então, desferir uma vingança contra ele. E aí, o que vai acontecer é que ele vai dizer o seguinte: a multa não vai ser em dinheiro, a multa vai ser 1 libra de carne que eu vou arrancar do Antônio da parte do corpo dele que eu escolhi. 1 libra, né, uma medida aí bem inglesa, na verdade, 1 libra é mais ou menos 2 quilos, alguma coisa assim. Então, ele ia arrancar a sangue frio
uma libra de carne da parte do corpo do Antônio que ele quisesse, ou seja, ele ia arrancar uns 2 quilos de carne. Enfim, o Antônio disse, não, imagina, sem problema, eu vou receber os lucros do meu comércio muito antes do prazo da dívida terminar e eu vou lhe pagar, isso aí não é um problema. O Bassani ainda fica assim, não, Antônio, mas 1 libra de carne é uma coisa perigosa, essa multa, esse contrato. Não, não se preocupe, não se preocupe. E ele ainda faz o seguinte, né? Ele ainda joga na cara do Shylock que ele vai continuar tratando o Shylock do mesmo jeito. Não é porque ele está fazendo agora esse empréstimo pro Bassani, fazendo um favor para ele, vamos dizer assim, que ele, então, vai tratar o Shylock melhor, tá? Então, a gente vai continuar vendo essa animosidade entre os dois ao longo da peça. Contrato assinado, o Bassanio, então, vai para Belmonte, como eu disse para vocês, uma cidade próxima aí de Veneza, fazer a corte à jovem Pórcia, que eu acredito, gente, que seja a melhor personagem dessa peça, sabe? A Pórcia, ela era órfã, o seu pai tinha morrido, mas antes de morrer, ele deixou uma espécie de gincana, vou usar essa palavra porque eu acho que é a que mais faz sentido dentro desse esquema aqui, que a Pórcia tem que enfrentar, né? Que é o quê? O seu pretendente, ou seja, os seus pretendentes, porque tem vários ao longo da história, a gente vai se deparar com alguns aqui, bastante engraçados até. O seu pretendente tem que passar por uma prova. Que prova é essa? A prova é que ele vai estar diante de 3 arcas. Uma de ouro, uma de prata e uma de chumbo. Cada uma dessas arcas tem uma espécie de... não é bem enigma, mas é como se fosse uma frase que o identifica. E o pretendente teria que escolher entre uma dessas 3 arcas. A arca correta teria dentro uma foto, né, um retrato da Pórcia. Então a gente vai ver que alguns vão fazer essa tentativa. A gente vê primeiro o príncipe do Marrocos indo até lá e escolhendo a caixa de ouro e dando de cara com uma caveira, com um papel assim no olho da caveira, que, resumindo, dizia que nem tudo que reluz é ouro. E uma curiosidade, essa frase, desse jeito, né, que a gente conhece, nem tudo que reluz é ouro, ela foi escrita pelo Shakespeare para essa peça, O Mercador de Veneza. Já tinha outras versões, assim, parecidas com ela na história, principalmente de um grande autor inglês a quem o Shakespeare era muito fã, que era o Geoffrey Chaucer, mas a gente vai ver essa frase do jeito que ela... do jeito que a gente conhece ela, né, esse ditado popular aqui, escrita pelo Shakespeare. Então, isso que você fala aí dentro do que reluz é uma frase shakespeariana. Então, voltando, o príncipe de Marrocos encontra essa caveira com esse papel dizendo, resumindo a frase que tinha dentro, nem tudo que reluz é ouro. Então, né, não acertou, vai embora. O próximo pretendente é o príncipe de Aragão, né, que é tipo um reino naquela época da Espanha. O príncipe de Aragão escolhe a caixa de prata, mas também dá com nada, né? Ele abre a caixa e encontra uma foto, um retrato de um idiota. E a caixa dizia que aquele que o abrir ia ter o que merece, né? O príncipe de Aragão fica um pouquinho chateado, mas não foi dessa vez, ele não vai encontrar a foto da Pórcia na caixa de prata. Até que chega o Bassanio para fazer essa corte passar por esse teste. Eles dois se apaixonam perdidamente. E ela fica muito preocupada que ele vai errar o teste. Mas ele diz assim, bom, tô aqui, eu vou enfrentar, vamos lá, vai dar certo. O Bassanio vai escolher a caixa de chumbo, ele que dizia o seguinte, escolha a mim quem dá e arrisca tudo. Ou seja, quem me escolher está disposto a dar e arriscar tudo. Tudo o quê? Tudo que tem em sua vida, tudo. E o Bassanio faz um longo, bonito, até bonito monólogo, falando sobre a questão da essência versus a aparência. Então, o que é mais importante? Que a pessoa aparente ser forte ou que ela seja forte? E então ele é premiado com o retrato da Pórcia. Então, eles fazem o contrato de casamento, eles se casam, mas antes da festa de casamento,
ele recebe uma carta dizendo que chegou o dia de pagar a multa do judeu, e o Antônio ainda não recebeu seus navios, inclusive ele perdeu todo o contato com seus navios, ele não sabe onde eles estão, né? Foi um infortúnio, um imprevisto, uma calamidade que aconteceu com o comércio do Antônio. E ele vai ter que pagar a multa, que é a libra de carne. Então, o judeu, né, cobrou a promissória do Antônio, o Antônio apelou, eles foram a julgamento e o Barsânio fica, então, desesperado, porque o Antônio só está naquela situação por causa dele. E ele diz à Apóstola, olha, eu preciso ir a Veneza ajudar o meu amigo, se não fosse por ele eu nem estaria aqui. E a Apóstola descobre o que acontece, ela lê a carta e ela diz assim, olha, só 3.000 ducados? O que é 3.000 ducados? Leve o dobro e dê para esse judeu com pagamento dessa dívida. E o Barsânio leva o dinheiro. Quando ele chega a Veneza, o Antônio está em julgamento com o judeu, mas o judeu está irredutível. É interessante, e aí eu queria falar aqui uma coisa que eu li no livro do W.H. Auden, que é Aula sobre Shakespeare, que ele diz assim, não é que a gente não entenda o Shylock, porque o Shylock foi muito ofendido, não só pela sua profissão, pela sua religião, ele foi ofendido como ser humano. Inclusive, ele tem aqui um monólogo que é maravilhoso, vou já ler para vocês. Então ele diz assim, não é que a gente não entenda o Shylock nesse objetivo de se vingar de toda a ofensa que ele sofreu. A questão é que a vingança supera a ofensa. Ou seja, ele já perdeu o controle sobre o objetivo inicial dele, que era se vingar. Não há o que fazer. Ele quer a multa, eles não assinaram o contrato, que é um contrato. O contrato é quando duas partes concordam com aqueles termos, assina e tá ali. Então, se ele concordou com isso, então ele vai ter que aceitar isso. E o Antônio tá até resignado. A gente encontra o Antônio nessa peça um pouco deprimido até, né? Então, o Antônio está resignado com a situação. Aí o Barsânio chega e oferece 6.000 ducados. E ele diz, não quero 6.000 ducados, não quero 3.000 ducados, não quero mais que o dobro desses 6.000 ducados. Eu quero a multa, a parte que me cabe dessa multa. Eu quero a carne. E aí o Duque de Veneza, né, que era o chefe da cidade, diz o seguinte, olha, eu chamei um homem de Pádua, o nome dele é Belário, ele é um homem da justiça, né? Não é bem advogado, não é bem um juiz, é um homem da justiça, um jurista, e ele vai vir, então, ouvir as duas partes e fazer uma decisão justa a respeito daquilo. E aí chega um mensageiro dizendo assim, olha, o Belário não pôde vir, quando ele recebeu a sua notificação, ele estava doente, então, mas ele está mandando um jovem que ele confia bastante para resolver a situação. Não se preocupe que ele tem a aparência jovem, porque ele tem uma cabeça muito boa e tal, então tudo bem. Chega esse cara e vai para as partes. E aí, então, ele escuta e ele fala o seguinte, bom, então quer dizer que o judeu quer a carne. Shylock, né, reforça que quer a carne. O Antônio, tá aqui o dinheiro, você não vai querer o dinheiro? Ele, não, você não vai querer perdoar a dívida, porque a misericórdia, e nesse momento esse cara tem uma fala belíssima a respeito da misericórdia, que a misericórdia ela não é forçada, ela cai do céu como uma chuva, ela abençoa duplamente aquele que dá e aquele que recebe. Na hora em que o homem perdoa, olha só que forte isso. Na hora que o homem perdoa, ele se assemelha a Deus. Porque o perdão, a caridade, a misericórdia são coisas próprias de Deus, são coisas divinas. Então a justiça, ela se curva à misericórdia. E não tem nada mais bonito e divino que isso. Mas o Shylock está irredutível. E ele está indo em cima dessa vingança usando aquilo que a gente vai chamar de a letra da lei. Ele está o tempo todo invocando o contrato que ele assinou com o Antônio. Aí a gente tem um plot twist dessa história que é: você não pode derramar nenhuma gota de sangue dele. Porque sangue não está escrito no contrato. O que está escrito no contrato é carne. Você vai ter que se ater ao contrato. Não era justiça que você queria? Aí você vai ter mais do que isso.
Então, o Shylock apelou tanto para a letra da lei que essa letra da lei se volta contra ele. Quem estiver aí se lembrando daquela cena do filme O Ato da Compadecida, em que acontece a mesma coisa com o Chicó, ele vai ter que dar uma tira de couro pro pai da Rosinha, por causa de uma dívida que ele contraiu para poder fazer o casamento e tal. E aí, na hora H, a Rosinha e o João Grilo, né, tem essa mesma ideia. Você pode tirar a tira de couro, mas não pode tirar o sangue dele. Então, realmente é uma referência a essa peça. Só que essa cena só está no filme O Auto da Compadecida, não está na peça do Ariano Suassuna. Na verdade, na peça do Ariano Suassuna, nem existe a personagem Rosinha, que é uma personagem, né, que deixou a história ainda mais interessante, mas ela é restrita ao filme do Guel Arraes, tá certo? Só pra gente fazer aqui essa observação. Então, quando ele percebe que ele ficou num beco sem saída, então ele tenta voltar atrás. Não, então eu aceito o dinheiro. E o jurista disse que não. Não. Você pediu a letra da lei, você pediu que o contrato fosse aplicado do jeito que ele tá lá, então o que você vai ter é o que tá no contrato. Você não aceitou o dinheiro inicialmente. E ainda tem mais. Pela lei de Veneza, todo estrangeiro que atentar contra a vida, né, planejar, inclusive, contra a vida de um cidadão veneziano, está nas mãos do duque. Ele pode, inclusive, pedir a sua sentença de morte. E todos os seus bens vão ser confiscados para o Estado. Aí é nessa hora, minha gente, que o Shylock treme nas bases. Treme nas bases, porque agora ele, antes que ele estava certo que ele ia conseguir o que ele queria, agora tudo se voltou contra ele, inclusive ele tá aí com a pena de morte pairando sobre a cabeça dele. E aí o Duque, que já tinha falado algumas vezes, pedindo para que Shylock reconsiderasse essa dívida, que ele perdoasse e tal, diz o seguinte: olha, eu não vou lhe tirar a vida só para você ver como a gente não é parecido, que eu consigo sim exercer a misericórdia, mas metade dos seus bens vão para o Antônio e a outra metade para o Estado. Olha aí. Aí o Antônio, por sua vez, diz o seguinte: não, eu não vou querer os bens do Shylock, eu quero que ele passe a parte que pertencia à filha dele, porque a gente tem aqui nessa história um núcleo paralelo, que é a filha do Shylock, que se chama Jéssica, apaixonada por um jovem amigo, inclusive do Bassano do Antônio, chamado Lorenzo. O Lorenzo e a Jéssica fogem e se casam. A Jéssica, inclusive, fugiu com algum dinheiro e joias do pai e deixou ele irado, porque ela foi embora levando seu dinheiro, levando joias que pertenciam à família, inclusive um anel que era da mulher dele e tal. Então ele fica irado, porque ele vai atrás da Jéssica, manda uns detetives em busca dela, e ele descobre que ela, inclusive, vendeu esse anel que era tão importante para ele, para comprar um macaco. Olha só. É um absurdo. Então ele deserda a Jéssica quando ela foge com o Lorenzo, e aí o Antônio diz que, a partir do momento em que ele deixar a herança da Jéssica lá no canto dela, né? Assim, olha, você vai prometer que vai dar a herança dela quando você morrer. Por mim, tudo bem. Mas também você vai ter que se tornar um cristão, vai ter que ser batizado. E aí o Shylock aceita, e a gente tem nessa hora um Shylock saindo de cena, que é uma coisa também que a gente fica assim, e aí o que vai acontecer com esse personagem, que inclusive é um dos personagens mais interessantes de Shakespeare. É um personagem esférico, é um personagem que a gente entende ao mesmo tempo que despreza, que a gente tem pena, ao mesmo tempo que a gente não tem um pingo de simpatia. Então foi um personagem muito bem estruturado. Eu disse para vocês no início desse vídeo que o Shakespeare traz aqui um dos temas mais espinhosos das suas peças, que é a questão do antissemitismo. E esse antissemitismo era uma coisa que estava muito em alta na Inglaterra naquele período. No finalzinho do século XVI, 1593, 94, por aí, a Rainha Elizabeth tinha um médico espanhol que era judeu. Ele se envolve num conflito que dizia respeito a Portugal e a Espanha, não tinha nada a ver com a Inglaterra. Por causa desse conflito, ele vão tramar contra ele e vão dizer que ele estava tentando matar a rainha.
Todo mundo sabia que isso era uma acusação falsa, mas ele não se livrou da pena de morte, então ele foi enforcado. Então, quando acontece todo esse conflito com esse médico judeu da rainha, essa onda de antissemitismo vai piorar ainda mais. O Christopher Marlowe, que era um concorrente do Shakespeare, vou usar essa palavra, eles tinham a mesma idade, eles tinham a mesma profissão, só que quando Shakespeare chegou a Londres, o Marlowe já era um dramaturgo bem conceituado, já tinha escrito algumas peças, ele era um cara bem evoluído para sua época. Só que ele tinha um temperamento um pouco complicado e aí ele morreu numa briga de bar, esfaqueado. Morreu bem jovem, inclusive. Muitas pessoas dizem até que se ele não tivesse morrido, ele teria sido maior que Shakespeare. Coisa que nós não temos como saber. E o Marlowe já tinha escrito uma peça chamada O Judeu de Malta, que tinha como vilão da peça um judeu chamado Barrabás. Só esse nome já diz muita coisa pra gente, né? E aí, então, foi pedido que o Shakespeare escrevesse uma peça também com um judeu como uma espécie de vilão, e aí a gente tem apresentado a nós esse Shylock. Mas veja, o Shylock do Shakespeare, ele não é exatamente um vilão. Não sei se vocês concordam comigo, para quem já leu O Mercador de Veneza pode ter aí as suas opiniões a respeito desse personagem. O que é interessante a respeito dele, eu disse para vocês que ele tem um monólogo aqui fantástico, que é o seguinte: ele vai falar a respeito do que é ser judeu, né? E aí a gente vai ter aqui, pelo menos para mim, isso soou como uma grande lembrança de que não importa o rótulo da pessoa, não importa se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é indígena, se é homossexual, não importa. Não importa a religião, não importa a crença, não importa a cor da pele, não importa a orientação sexual, nada disso importa. E aqui o Shylock faz essa lembrança de uma forma majestosa, de um jeito que só o Shakespeare poderia escrever. Ele diz o seguinte: eu sou judeu. Um judeu não tem olhos, um judeu não tem mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afeições, paixões. Não é alimentado pela mesma comida, ferido pelas mesmas armas, sujeitos às mesmas doenças, curado pelos mesmos meios, esquentado e regelado pelo mesmo verão e inverno, tal como um cristão? Quando vós nos feris, não sangramos nós? Quando nos divertis, não nos rimos nós? Quando nos envenenais, não morremos nós? E se nos enganais, não haveremos nós de nos vingar? Se somos como vós em todo o resto, nisto também seremos semelhantes. Olha só, para a gente encerrar aqui. Se somos como vós em todo o resto, nisto também seremos semelhantes. Olha só a aula. Essa peça, gente, é interessantíssima, porque ela vai soar com uma atualidade impressionante. É como se essa leitura trouxesse para nós, aqui em pleno século XXI, né, sei lá, 400 e tantos anos depois da publicação dela, coisas que, se nós colocarmos diante de um espelho, vai revelar tudo que existe aqui dentro de nós. O nosso preconceito, o nosso desejo de vingança quando nós somos ofendidos, as lições que nós recebemos a respeito de perdão e de misericórdia, as lições que nós recebemos a respeito de leis e de ética, porque uma lei ela não pode ser maior do que a ética. Isso é impressionante. Inclusive, O Mercador de Veneza é uma peça que é muito estudada nos cursos de direito. E, vejam, é uma coisa que é brilhante, é como Shakespeare não perde a sua atualidade. E eu aconselho a todos a leitura dessa peça. Ela é considerada uma comédia, porque ela não tem um final trágico, embora o Shylock tenha sido lá ameaçado de morte. A gente vai ver que ele não vai morrer. Um outro plot twist da peça é que nós descobrimos que, na verdade, quem salva o dia lá do Antônio, esse jurista que foi lá salvar o Antônio, na verdade era a Pórcia, disfarçada de
advogada, ela se veste como homem, vai lá à corte e ela consegue salvar o Antônio com toda a sua perspicácia, com toda a sua inteligência. Como eu disse para vocês, ela com certeza é a melhor personagem nessa peça. E então, no final da peça, todo esse disfarce da posse é descoberto pelo Bassanio, pelo Antônio, e aí a gente tem um final feliz para todos, na medida do possível, né? E a gente tem, então, essa classificação de comédia, que é uma classificação clássica, foi feita assim pelo Aristóteles lá na antiguidade. Alguns críticos, entre eles o Harold Bloom, consideram essa peça, na verdade, como um romance. E não entenda romance aqui no sentido de ser uma história de amor, até ainda que tenha, né, história de amor aqui da posse do Bassanio, da Jéssica e do Lorenzo e tal, mas é mais no sentido de apresentar os elementos característicos do gênero narrativo romance, as partes, apresentação do conflito, clímax, desfecho, núcleos de personagens, ambiente, lugar. A única coisa que essa peça não tem é um narrador, mas isso aí é uma característica do gênero teatral. Eu queria, desde já, aconselhar a todos a leitura de Shakespeare, a leitura de O Mercador de Veneza. É uma excelente porta para entrar em Shakespeare, se você ainda não leu nada do Bardo, tem aí medo, né, de ter uma dificuldade de entender o texto. Aconselho a leitura de O Mercador de Veneza. Qualquer uma das comédias de Shakespeare são bem interessantes para você que está iniciando na leitura. E estendo mais uma vez o convite para você participar de Antônio e Cleópatra, a leitura dessa peça histórica cheia de intrigas, cheia de babados, confusões, brigas, e uma história de amor no meio da história com H maiúsculo, hein? No que foi o último suspiro da República Romana antes da gente iniciar o Império. Então, se você quiser ler com a gente, Antônio e Cleópatra, no outubro do ano literário, clica aqui no primeiro link da descrição, eu vou esperar por vocês. Não esqueça de deixar seu like, de seguir o canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.